Olá pessoal, então, tudo na paz com você? Viva! Gente, vamos resolver uma questão que foi do Enem 2017, uma questão sobre interferência ondulatória. Ela vai nos permitir fazer uma boa revisão sobre esse tema, fechado? Mas antes, deixa eu te fazer aquele velho pedido que se você não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative as notificações e, claro, se gostar da aula, dê o seu like. Tudo bem? Tá, a questão é essa aí, gente, ó. Mas eu tenho uma proposta, eu tô aqui em cima, tenho uma proposta para te fazer. Topa dar uma revisada antes que a gente leia o enunciado, interprete, faça a resolução juntos? Vamos dar uma revisada no tema? Vamos fazer isso então? Vou até ficar maior aqui, ó. É o seguinte, vamos lá, devagarzinho. Eu tenho duas fontes que emitem ondas, que podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Pode ser o som, um exemplo de uma onda mecânica, ou a luz, um exemplo de uma onda eletromagnética. Só que essas fontes, elas vão emitir ondas necessariamente de mesma frequência. Calma que eu vou ilustrar aí, tá? De mesma frequência. Agora, como a velocidade de uma onda é regida pelo meio em que a onda se propaga, se preferir, o que determina a velocidade da onda é o meio de propagação, e como essas ondas vão se propagar no mesmo meio, por exemplo, no ar, só como exemplo, essas ondas vão se propagar então com a mesma velocidade. Então eu tenho duas fontes que vão emitir ondas de mesma frequência e que se propagam com a mesma velocidade, certo? Mas calma, você se lembra da equação fundamental das ondas periódicas? Aquela que relaciona a velocidade de propagação da onda, o comprimento de onda e a frequência? Como nesse caso as frequências são iguais, se propagam no mesmo meio, as velocidades são iguais, necessariamente os comprimentos de onda também são. Então eu tenho duas fontes que emitem ondas, que podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, mas necessariamente de mesma frequência, que se propagam com a mesma velocidade e assumem o mesmo comprimento de onda, certo? Muito bem. Ó, vou mudar para cá para não atrapalhar o desenho, a figura, certo? Aí estão duas fontes que emitem ondas necessariamente de mesma frequência, frequências iguais, se propagam com velocidades iguais, têm comprimentos de ondas iguais, certo? Nesse ponto P, as ondas vão se interferir, elas vão se sobrepor, se preferir, a uma superposição dessas ondas. Caso aconteça a sobreposição de crista com crista ou vale com vale, a interferência vai ser classificada como construtiva. Agora, se for crista com vale ou vale com crista, aí teremos uma interferência destrutiva. Interferência construtiva, ponto de máximo, formação de um ventre. Interferência destrutiva, ponto de mínimo, formação de um nó. Relembrou? Então, no ponto P, esse ponto que está em destaque aí para você, há uma sobreposição das ondas emitidas pelas fontes 1 e 2, e pode ser crista com crista, construtiva, vale com vale, construtiva, crista com vale ou vale com crista, destrutiva, certo? Agora, da fonte 1 até o ponto de interferência, da fonte 1 até o ponto de interferência, a onda emitida por essa fonte sofreu um deslocamento D1. Raciocínio idêntico para a fonte 2. Da fonte 2 até o ponto de interferência, que pode ser repetindo construtiva ou destrutiva, a onda emitida por essa fonte 2 sofreu um deslocamento D2. Delta D é a diferença entre esses deslocamentos, que como na minha figura D1 é maior do que D2, fica D1 menos D2. Claro, se fosse D2 maior, ficaria D2 menos D1. Então, é a diferença entre os deslocamentos sofridos pelas ondas, desde suas respectivas fontes até o ponto de interferência, certo? E esse ΔD, pessoal, ele é N vezes lambda sobre 2. Você se lembra disso? Que é a equação da interferência. Esse ΔD é N vezes lambda sobre 2. E esse N você buscará num conjunto de números que podem ser pares ou ímpares. E o que vai determinar se vai ser par ou ímpar esse N é uma combinação de duas características. Quais são? Primeiro, as fontes podem estar em fase ou em oposição de fase.
Se estiverem em fase, se a interferência no ponto P for construtiva, N será par. Você tem como possibilidade para N 0, 2, 4, assim por diante, N vai ser par. Ainda em fase, ondas emitidas por fontes que estão em fase. Ainda em fase, se a interferência for destrutiva no ponto P, você buscará N no conjunto de números ímpares, 1, 3, 5 e assim por diante, certo? Agora, se as fontes estão em oposição de fase, aí inverte. Se a interferência for construtiva, você buscará N no conjunto de números ímpares, e se a interferência for destrutiva, no conjunto de números pares. Aí está uma revisão sobre esse tópico, uma revisão objetiva, claro, mas que vai ser útil para a resolução da questão. Fechado? Agora, vamos lá, vamos ler devagar o enunciado, fazer a interpretação juntos e, finalmente, resolver com muito cuidado para você entender tudo, tá certo? Então, vamos lá. Ó, eu vou deixar aqui só o enunciado para você não perder o foco, tá? Então, leia junto comigo. O trombone de Kink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite onda sonora de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Vamos falar sobre isso. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em hertz do som produzido pela fonte sonora é... Tá, primeiro grandão aqui. Gente, respira. Tranquilo, vai dar tudo certo, você vai aprender, vai fazer boa prova, vai atingir seu objetivo, tá? Confie, você está se preparando, fica aí relaxadão, certo? Vai funcionar assim, tranquilo? Tá. Veja, é uma fonte só, o som vai por dois caminhos, então eu posso pensar em que necessariamente a frequência é igual, que é uma fonte só, se propaga no mesmo meio, mesma velocidade, comprimento de onda igual, e como é uma fonte só, necessariamente estão em fase. Os sons emitidos estão em fase, certo? Enquanto os caminhos são iguais, o ΔD daria quanto da nossa equação? ΔD n vezes lambda sobre 2. Se os caminhos percorridos são iguais, logo no início ele diz isso, depois ele vai aumentar um dos caminhos. Ele muda o dispositivo e aumenta um dos caminhos. Mas na primeira ideia, os caminhos sendo iguais, o ΔD é zero. Se ΔD é zero, beleza, é porque foi 0 vezes lambda sobre 2. 0 pertence a quê? Como estão em fase e é par, construtiva, por isso que o som é forte. Interferência construtiva. Agora, ele vai aumentando gradativamente e vai gerar uma diferença entre os caminhos percorridos. E o detector que está lá na saída vai dizer, olha, é como se não existisse o som. Então é uma interferência destrutiva. Mas como ele foi aumentando gradativamente, é a primeira interferência destrutiva. Então quanto vai ser o N? 1, certo? Eu sei que quando é destrutivo em fase N é ímpar, ele foi aumentando até acontecer a primeira interferência destrutiva, por isso gradativamente. Porque se ele não falasse isso, poderia ser a segunda destrutiva, a terceira destrutiva, e N poderia ficar 1, 3, 5, mas aqui não resta dúvida. Que ele foi aumentando gradativamente até atingir o primeiro ponto de mínimo, primeiro ponto de interferência destrutiva, então N vai ser 1, certo? Então eu terei ΔD igual a 1 vezes lambda sobre 2. Foco na figura, que agora vai ser fundamental que você preste atenção, tá? Ó, dá uma olhada aqui. Devagarzinho, tá? Vê se você percebe que a diferença do som que percorreu o tubo à esquerda, o caminho percorrido,
acontece em que aqui desse lado é 30, aqui é 40. Então eu tenho uma diferença de 10 centímetros, só que eu tenho acima e abaixo. Aqui não, aqui é igual para os dois tubos, certo? É igual para o caminho à esquerda e o caminho à direita. 30 acontece para os dois, só que aqui tem 10 centímetros a mais acima e 10 centímetros a mais abaixo. Percebe isso? Que é 40 e 30. Mas não é só 10 centímetros, porque acontece 10 centímetros num trecho acima e 10 centímetros num trecho abaixo. Entende? 10 centímetros e 10 centímetros. Isso me dá uma diferença entre os deslocamentos de 20 centímetros. Se preferir, 0,2 metro. Por quê? Porque ele me deu a velocidade do som em metro por segundo. 320 metros por segundo. O ΔD em metro, o que eu vou fazer com esse ΔD? Aqui, eu vou encontrar o lambda. Como? Vai lá. ΔD é n vezes lambda sobre 2. Aí eu apareço de novo aqui em cima. Esse n eu busco num conjunto de números ímpares, porque a interferência foi destrutiva. Foca no enunciado para você perceber isso. Ó, dá uma olhada aí. Vamos procurar aqui, ó. Aqui nessa parte, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Então, é um ponto de interferência aqui em cima. É um ponto de interferência destrutiva, só que ele faz isso gradativamente, ele vai aumentando gradativamente até encontrar, então, o primeiro ponto de mínimo, o primeiro ponto de interferência destrutiva. Isso quer dizer que esse N é ímpar. Relembre que, como é a mesma fonte e o som vai por dois caminhos, a mesma fonte garante que os sons estão em fase. E em fase destrutiva, eu busco no conjunto de números ímpares. Como ele estava num ponto de máximo, uma interferência construtiva, onde o ΔD era 0, e ele foi aumentando gradativamente, ele achou o primeiro ponto de interferência destrutiva, então o N é 1. Foco na lousa de novo. ΔD, que é 0,2, atenção, 0,2 metro, igual ao N, que é 1, explicado mais de uma vez, né? Igual vezes lambda sobre 2. Então, o lambda vai ser 2 vezes 0,2, 0,4 metro. E agora, pessoal? Agora, você faz uso da equação fundamental das ondas periódicas, a famosa equação que relaciona a velocidade de propagação da onda, que, relembre, depende do meio, a frequência e o comprimento de onda. Vamos lá? Então, vamos fazer uso dessa equação? Vou aumentar um pouquinho aqui a tela. V lambda vezes F. V foi dado 320 metros por segundo. Fechou? Comprimento de onda, 0,4 metro vezes a frequência. Aqui em metro por segundo, aqui em metro, resulta em por segundo, que é o mesmo que hertz, certo? Então, a frequência vai ser 320 por 0,4. Pessoal, se fosse 320 por 4, daria 80. Mas como é por 0,4, então dá 800 Hz. Tá aí a frequência 800 Hz. Vamos procurar o gabarito para marcar? 800 Hz, gabarito, letra C. Aí está, e eu vou aparecer aqui para a gente fechar a resolução. Uma boa questão de interferência ondulatória. Lembrando que essa equação ela vale para ondas mecânicas ou eletromagnéticas, a equação de ΔD igual a N vezes lambda sobre 2. Está aí resolvida a questão. Se você quiser assistir a aula de novo, você sabe que ela fica aí à sua disposição. Um papelzinho para anotar é sempre interessante. Desejo a você um excelente estudo. Até a próxima aula. Forte abraço.